No podcast Caminho a Seguir, vamos falar de escuteiros, de escutismo e partilhar conhecimento. Vem daí e descobre o melhor do caminho a seguir. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Caminho a Seguir. Este é o espaço em que normalmente falamos de escuteiros, falamos de escutismo, falamos do movimento escutista e falamos de tantas outras coisas. Este podcast é especial. Não estamos a gravar em estúdio como é habitual, estamos a gravar num cenário extraordinário. Estamos no Penha, Centro Escutista de Guimarães, em pleno decorrer do acampamento regional do CNE da região de Braga, o ACAREG 2026, e que juntou aqui mais de 5.000 escuteiros. E, portanto, não poderíamos deixar passar este momento sem virmos aqui e podermos conversar um bocadinho sobre o acampamento. É importante referir que o podcast pode ser visualizado através das plataformas digitais da Rádio Vizela, nomeadamente o YouTube e o Spotify, ou também através das redes sociais, quer da Rádio Vizela, quer da FNA, região de Braga. E para podermos conversar um bocadinho sobre isto, temos 3 convidados, a quem eu naturalmente saúdo, agradeço a presença e dou-vos as boas-vindas ao podcast Caminho a Seguir. A Catarina Miranda, que é chefe regional do CNE da região de Braga, e aqui tenho o papel de chefe de campo. Exatamente. E depois temos connosco também o João Bacelo, que é dirigente do agrupamento de Nine e que aqui tem a função de ser o chefe do acampamento, não é? E temos também connosco o Fernando Pereira, subejamente conhecido no mundo escutista e que é o presidente da Direção Regional de Braga, da FNA. Está tudo bem convosco? Tudo bem. Tudo ótimo. Tá bom, tá. Ok, muito bem. Então, Catarina, dar com vida, que é o tema do acampamento. Que desafio é este colocado aos escuteiros de dar, sabendo nós que muita gente conhece e diz muitas vezes, ninguém dá nada a ninguém. Os escuteiros são desafiados a ser diferentes? Os escuteiros são desafiados a ser diferentes todos os dias e este mote Dar com Vida é um tema que vem inspirar através da figura de Yeshua, que é a figura que nós quisemos ir buscar como transformadora para os nossos escuteiros, através da figura de Yeshua, que na realidade é o próprio Jesus Cristo, o Jesus Cristo dos dias de hoje. Convidar e mostrar aos nossos jovens, às nossas crianças e jovens, de que é possível dar com vida, de sermos amor, de sermos alma e de sermos coração na sociedade que nos envolve. Muito bem. Então, ao fim e ao cabo, também dar com vida é dar com amor, não é? Exatamente, é dar com amor. João, um dos grandes segredos, vou-lhe chamar assim, mas talvez linhas orientadoras ou linhas mestras, se quisermos, do movimento escutista, é aquele famoso sistema de patrulhas, não é? Aqueles pequenos grupos em que temos um pequeno grupo de crianças, adolescentes ou jovens, em que há um líder e em que cada um dos outros tem uma função, tem uma responsabilidade. E, portanto, o sucesso de qualquer realização que eles possam fazer é a soma das responsabilidades de cada um. Isto é tão claro como isto, e em linhas mestras é um bocadinho isto que acontece. Pôr de pé uma atividade desta envergadura, desta dimensão, é basicamente multiplicar o sistema de patrulhas por não sei quanto. Bom dia. Sim, é mesmo isso. É um sistema de patrulhas adaptado a uma escala enorme. Também temos cozinheiros, também temos secretários, também temos financeiros, também temos pessoal de logística e, portanto, os guardas materiais. Portanto, temos uma patrulha que é composta por imensos voluntários e, portanto, para pôr um acampamento destes de pé, há muito trabalho desenvolvido, muito tempo, muitas horas de preparação e muitas pessoas envolvidas também. Ao fim e ao cabo é isso. Olha, já agora, João, fala-nos um bocadinho. Eu fui vendo até por aí, mas também fui ouvindo noutras comunicações coisas interessantes que o acampamento tem. Por exemplo, um gabinete de psicologia, não é? Em que os escuteiros, por qualquer dificuldade, ou mesmo que queiram conversar um bocadinho, têm essa possibilidade. Por exemplo, uma creche, há cá a creche, não é? Em que os filhos dos dirigentes podem ir para a creche, tem lá gente que olha por eles, e certamente haverá outras coisas assim, digamos, novas. Fala-nos um bocadinho sobre essas novas ideias que tiveram. Sim, para além do AK Creche, que nós
pensámos para ajudar os nossos pais, que temos casais aqui que estão ambos na atividade e que precisam de deixar os seus filhos com alguém, portanto nós pensámos nesta vertente. Temos também a questão, como falaste, da questão da saúde mental. É um tema que nos dias de hoje nós tentamos sempre acompanhar, e porque temos numa atividade com muita gente, há questões dos miúdos não se sentirem sempre mais disponíveis, e portanto nós tentamos trazer um pouco dessa disponibilidade, ou aumentar esta disponibilidade mental, esta saúde, para que também eles possam estar mais presentes no acampamento. Para além disso, este ano contamos com uma inovação na questão dos acessos. Nós temos, como podemos ver, nós temos uma pulseira. Esta pulseira está a ser utilizada para a Proteção Civil e a Segurança terem o controlo de todas as pessoas que estão aqui, ou que saem para a Queimadela ou que saem para Guimarães, e portanto temos aqui um controle fino de quem é que entra na atividade, bem como também temos o acesso às fichas clínicas que estão no CIE e que nós pedimos a quem nos veio acompanhar de forma externa que preenchesse, e portanto também esta informação está aqui contida e que nos permite às equipas de saúde dar uma resposta mais rápida daquilo que é a saúde dos participantes. E pronto, acho que em termos de inovação, se calhar é um bocadinho por aqui, o resto é um bocadinho daquilo que normalmente os acampamentos têm. Entendo. Ok, muito bem. Excelente, e são ótimas ideias e que outros podem copiar, quem sabe, para outras situações. Pereira, a FNA está cá em missão de serviço, como sempre, alerta para servir quando o CNE nos pede colaboração. Neste caso aqui, é uma alegria, é uma responsabilidade, mas também é uma honra podermos estar aqui numa atividade desta dimensão, porque mesmo estando em serviço, de vez em quando, ainda conseguimos ver aquilo que vai acontecendo, não é? A FNA também encarna este tema de dar com vida, de dar o seu trabalho, a sua missão com vida, com amor ao CNE, em que nós apelidamos carinhosamente da nossa mãe, não é? Que foi ali que nós todos nascemos para o movimento escutista. Sim, claro que sim. O nosso envolvimento aqui não é limitado, porque nós temos gente por todo o campo e pelas atividades. Não seremos muitos, somos os que conseguimos estar. Penso que é importante o desafio que nos foi lançado, e agradecemos também o acolhimento que nos foi dado, porque sentimos-nos escuteiros jovens, sendo escuteiros adultos, sentimos-nos escuteiros jovens, porque estamos no meio da juventude. E claro que o que nos alegra a nós é ver o que passa à nossa frente, os nossos escuteiros a passar, e a alegria deles, que é contagiante, o convívio, a interação, porque nós podemos estar num cantinho só a fazer um trabalho que ninguém vê, mas nós vemos os outros, e portanto isso é realmente contagiante, e tenho certeza que vai alterar algumas coisas, quer nos participantes nas atividades, quer em quem colabora com as atividades. Ok, muito bem. Tinha agora aqui um tema, queria ouvir a opinião de todos vós, e para enquadrar este tema, falo-vos de uma história pessoal e que aconteceu. Um dos meus filhos, meu filho mais novo, ambos os meus filhos estiveram no último Acará, que foi no Ermal em 2016. E portanto, estiveram lá os dois, e o mais novo disse-me no fim do acampamento que tinha decidido que aquele acampamento seria a sua última atividade nos escuteiros, porque não se revia e queria sair. E depois, ao contar-me isto no fim do acampamento, disse que o acampamento que correu tão bem para ele e que o marcou de tal maneira que ele decidiu manter-se. E é tão verdade que depois foi até aos 23 anos ou 22 anos e fez a partida, e portanto terminou o percurso dele no movimento. E foi graças àquele acampamento. A pergunta que eu vos quero colocar para todos: acham que realmente um acampamento desta dimensão pode efetivamente mudar o entusiasmo, a vontade, o querer continuar o serviço num escuteiro? Porque uma coisa é o nosso agrupamento, o nosso núcleo da FNA, o nosso espaço, a nossa paróquia, mas depois, quando entramos numa dimensão destas, percebemos que há milhares iguais a mim, que têm uma promessa como eu, que têm um lenço escutista como eu e seguem um ideal como eu sigo. E, portanto, isso pode, de alguma forma, mudar vontades. Sentem que isto, ou o acampamento que é neste sentido, e no caso da FNA também, Pereira, uma vez está com um micro, podes já o primeiro a responder. No caso da FNA, embora esteja em serviço, mas isto acaba também por transformar-nos a nós, não? Claro que sim.
às vezes podemos estar um bocado mais esmorecidos, porque nós estamos um núcleo mais fechado, mais pequeno, um grupo mais restrito, porque afinal somos muito menos, mas quando entramos numa atividade desta envergadura, então nós sentimos-nos grandes. Já não é a nossa capelinha, nós já estamos numa catedral. Por isso acredito que mudará vidas. Eu até acho que poderá mudar quem não participou. Porque dada a divulgação que tem sido feita e tão bem feita, penso que isto pode mudar alguma coisa de quem não participou. Sim, sim. Realmente agora até falar nisso, há bocado o João quando perguntava nas novidades, eu acho que também a comunicação neste acampamento, por aquilo que vou acompanhando, não é? Também as redes sociais estão cada vez mais evoluídas e há cada vez mais meios, mas a comunicação fez um trabalho extraordinário e também ajuda a isto que o Pereira diz. Quem está de fora diz, epá, aquilo dá a ser brutal. Catarina. Exatamente, quer a equipa de comunicação, quer de protocolo tiveram aqui um trabalho incrível na articulação da comunicação externa para o exterior também daquilo que é o nosso movimento. Porque é importante também mostrarmos aquilo de bom que fazemos aqui. Mas voltando à questão, eu sinto que estas grandes atividades não é onde se trabalha efetivamente a pedagogia escotista na sua essência crua e dura, não é? Sim, Isso sim. faz-se nas secções todos os dias, todo o ano. Nós aqui vimos viver essa pedagogia que foi preparada por centenas de voluntários ao longo destes meses largos de trabalho e sim, estas atividades marcam muito os escoteiros e eu olhando para trás também ao meu percurso escotista, participei em alguns agaregues e tenho memória de todos eles e todos eles me marcaram de alguma maneira. Porque são marcos na vida de um escoteiro. Estou aqui assim um bocado saudosa, não é? A pensar em Vila Seca eu era pioneira, em Ratos era caminheira, depois no Hermal já era dirigente e aí já estive nos serviços e portanto estas atividades transformam sempre, quanto mais não seja pelas relações que criamos, pela rede de contactos que criamos e por vermos à nossa volta, nos outros agrupamentos, estratégias diferentes de fazer coisas. Olhamos nos pioneiros, eles olham à volta e dizem, ei, aquela mesa eles construíram de uma maneira como eu nunca tinha pensado. Ou nos caminheiros, ei, olha, aquela forma de arrumar a mochila ou de organizar esta dinâmica. Portanto, há sempre alguma coisa, aliás, nos caminheiros é onde se constrói laços que depois ficam para a vida, de facto. Eu dizia isso ontem quando estava a acolher os caminheiros na chegada deles à Penha, estava a conversar um bocadinho com eles, a perguntar como é que foi o desafio que eles tiveram de estar nas comunidades e eles diziam-me que foi transformador, que viram realidades incríveis e que criaram laços com as pessoas com quem estavam, que são laços que vão ficar para a vida. E eu disse-lhes, olha, muitos dos meus amigos escoteiros ainda são do tempo em que eu estava nos acarregues, porque alargámos fronteiras além do nosso agrupamento, além do nosso núcleo, passamos para um nível regional de relações. Ok, ótimo, muito bem. João. Sim, eu acho que a grande parte daquilo que nos faz ficar já foi dito. Ou seja, como a Catarina dizia, não será só aqui que nós vamos aplicar o método escotista mais fino, claro. Não há espaço, o tempo é correr, mas definitivamente que aquilo que marca uma atividade deste género são as pessoas. É a relação. Todos nós, certamente, não tenho dúvida nenhuma que já preparámos atividades onde estávamos na preparação e a dizer eu nunca mais venho para aqui porque isto agora, pá. Todos nós já tivemos este sentimento, nós já tivemos este sentimento na preparação do Acareg, certamente, mas a realidade é que no final, pá, no ano seguinte, ou 2 anos, ou 3, estamos aqui outra vez. E isto nunca é pelo trabalho, é sempre pelas pessoas. As pessoas é que nos fazem voltar. E aos miúdos é a mesma coisa. Por muito gosto que eles tenham nas atividades, em ir para a água, em fazer rapel ou slide, tudo isso eles podem fazê-lo em qualquer campo de aventura ou parque de aventura que exista no nosso país. Mas o que não conseguem ter é o contacto com as pessoas, é o fogo de conselho, é o momento à noite em que estão a partilhar uma rodela de chouriça, é o momento de manhã enquanto estão a lavar os dentes e alguém faz uma coisa qualquer. Portanto, são estes momentos, são estas pequenas vivências
que fazem a experiência num todo, e são estas experiências que depois marcam as atividades. Ok, muito bem. Catarina, que comentário te merece esta expressão do Dom José Cordeiro, que na abertura, e penso que já em vários momentos em que ele usou da palavra, até com meios de comunicação social, chamou sempre a isto, esta atividade, e aliás o Dom José Cordeiro esteve aqui uns dias, não é? Esteve aí uns dias, era esteve isso aqui uns exatamente dias, que eu ia dizer. no meio do Eu acampamento. ia começar por aí. Foi um verdadeiro escoteiro acampado aqui, É um não é? escoteiro, é um escoteiro. E ele falou muitas vezes que isto é um laboratório de humanidade e de esperança, e ainda destacou o escotismo como um lugar de evangelização e de diálogo intergeracional. Que comentário é que te merece esta expressão, que eu acho que é muito Primeiro, interessante? começar por dizer que o Dom José veio acampar connosco, que um bispo esteve a acampar num acampamento regional de escoteiros e foi um escoteiro com os escoteiros. E Em acho todas, que em todas as frentes. Em todas as frentes. E acho que isto merece um relevo muito importante. Esta relação que se cria entre a Arquidiocese de Braga e o escotismo regional, o escotismo do Corpo Nacional de Escotas da região de Braga, é uma relação de muita proximidade e é uma relação com muita saúde. E isto nota-se quando temos o nosso pastor entre as suas ovelhas, pegando aqui também neste símbolo. E esta mensagem que ele nos deixa de sermos um laboratório, eu acho que faz transparecer exatamente tudo aquilo que estamos a viver. E o próprio Dom José teve a oportunidade de sentir, ele dizia-se inspirado por estar cá entre os jovens, que se sentia... Que tinha mudado também a sua própria perspectiva ao estar cá entre as crianças e os jovens, porque é bonito ver como eles trabalham, como eles se relacionam entre eles, e que afinal existe mesmo amor entre os jovens. Se tiverem a oportunidade de dar uma volta no campo, em qualquer que seja o horário, nós estamos sempre a dizer, os jovens estão sempre agarrados às telas, mas se dermos uma volta agora, poucos são aqueles que vão estar sentados a olhar para um telemóvel, porque eles vão estar a fazer alguma coisa. A atividade proporciona tantas experiências que eles querem estar a aproveitar essas experiências. E mesmo quando não há nada para fazer, estão a conversar uns com os outros, e isto é muito bonito. Olha, eu lembro-me agora, até falaste disso, ontem ia passar aí, estava ali um grupo de exploradores sentados aqui no chão, ali sentados no chão, a conversar uns com os outros. E eu passei, então exploradores, tudo bem? Eu, tudo bem, chefe? E eu, então, o que é que estão a fazer? E eles, não estamos a fazer nada. E eu, não a fazer nada? E diz uma, é tão bom não fazer nada. E às vezes não sabemos não fazer nada. Às vezes é preciso não fazer nada. É isso, o saber parar é fundamental. E acho que o acampamento, o local onde estamos também ajuda, esta natureza, este vale, eu não sei se dá para perceber na imagem, mas este vale, este campo, Vale do Germinar. o Vale do Germinar, está mesmo a germinar frutos nas nossas crianças e jovens, e é bom saber isso, que eles estão a conseguir parar, abrandar e respirar, é isso. Ok, muito bem. Estamos mesmo a terminar e eu só pedir a cada um de vós um momento que vos tenha marcado neste acampamento. Eu lembro que nós estamos a gravar, mas isto é quase como fosse um direto, porque ainda vai sair hoje para o ar, o acampamento ainda está a decorrer, mas um momento que vos tenha marcado. João. Posso ter vários, a chegada é sempre um momento marcante, Claro. porque é o ansiar da chegada, mas pessoalmente aquilo que me marcou enquanto organizador foi no domingo, antes das chegadas, à noite. O staff já estava recolhido e eu andava por aqui só a ver umas últimas coisas e vinha até aqui este local onde está e via e pensava no que vai acontecer amanhã e portanto isso foi um momento marcante, porque todas aquelas horas de preparação, todos aqueles meses se iam refletir no amanhã. E sempre aquilo que nós pensávamos e dizíamos, pronto, ainda faltam, ainda é só, naquele momento era amanhã. E portanto esse momento foi um momento marcante para mim nesta atividade. Uma tomada de consciência da responsabilidade que agora vai mesmo começar. Exatamente. Não é? Okay. Exatamente. Um momento marcante, não é? São tantos, não é, Catarina? É isso, é que isto é um misto de tanta coisa, de tantas experiências, de tantos sentimentos, mas talvez o momento mais marcante tenha sido o momento em que recebi uma mensagem do anterior chefe regional a dizer-me: começa amanhã,
e com algumas palavras que tocaram. porque ele já esteve, eu estou nas botas dele, onde ele esteve há 10 anos atrás, e foi bom receber aquela mensagem e perceber, fogo, está mesmo a começar, o sonho está prestes a realizar-se, é o amanhã também, como o Bacel dizia, e depois os jovens começaram a chegar na segunda-feira, começaram as atividades a acontecer e as coisas todas a acontecer, e isto é tão rápido que eu acho que nós só vamos ter a oportunidade no domingo ou na segunda-feira, apesar dos jovens, hoje é o encerramento, a grande festa de encerramento, amanhã são a avaliação e as desmontagens, mas o acampamento começou muito antes disto e acaba muito depois. E eu acho que só quando conseguirmos olhar de fora para o que está a acontecer, vamos conseguir sentir que isto foi absolutamente assoberbante. E ver os 5.000 escuteiros na arena, na abertura, assim, depois daquela chuva que tivemos, miudinha durante a tarde, e pensar, fogo, está a acontecer. Foi outro dos momentos que foi absolutamente extraordinário. Foi muito bonita a abertura. Obrigada. Ok, Pereira. O que me marcou mais foi realmente a cerimónia de abertura, porque foi a qual eu pude assistir sem responsabilidades. Depois outro momento era quando os escuteiros estavam-se a preparar para ir, principalmente na terça-feira à noite, quando iam para o santuário, ver a pressa que eles tinham para passar, portanto, para se juntar aos que estavam mais à frente, e ver ali centenas de escuteiros, uns atrás de outros. Aquilo encheu a avenida, assim como na arena estava cheia, mas na avenida também marca esses momentos. Claro. Muito bem. Eu sou o que faz as perguntas, mas também não deixo de partilhar convosco um momento que me marcou e que foi ontem, a tristeza, o choro de um pioneiro que teve que abandonar o acampamento. Estava ali na saída e um pioneiro, não há nada de grave, mas foi obrigado a ter que abandonar o acampamento e os pais vieram buscá-lo e estava lá com ele a chefe de secção, eu penso que seria o guia da comunidade, e ele estava a chorar, sufocado. Depois fizeram uma videochamada com os restantes pioneiros que estavam em campo, a despedir-se dele, e eu vi ali a tristeza de alguém que tem que abandonar o acampamento porque foi obrigado a fazê-lo, e aquilo marcou-me. Que querer é este, que vontade é esta de estar tanto aqui e querer estar com os meus e continuar, mas pronto, infelizmente tenho que abandonar, e aquela tristeza, aquilo marcou-me, porque realmente acho que é o contrário da vontade de estar cá, e foi também uma coisa que me marcou. E portanto, com isto terminamos o nosso podcast. Eu agradeço naturalmente uma vez mais pela vossa disponibilidade e dizer-vos que fica marcado, porque quisemos fazê-lo desta forma, embora com dificuldade nas agendas, mas conseguimos encaixar as coisas, fazê-lo desta forma, fazer com que o podcast passasse por aqui, porque é realmente um marco histórico do escotismo na região de Braga. A FNA esteve envolvida, está cá a dar aquilo que pode, estes homens e mulheres adultos, que apesar de terem deixado o CNE, mas que recusam deixar a marca que a Flor de Lis lhes deixou no coração em tempos e continuam a servir, e essa é a nossa missão da FNA, e portanto estamos cá com muita alegria. O podcast Caminho a Seguir também passou por aqui. A todos que nos seguem, obrigado, e ficamos com o encontro marcado para um próximo episódio. No podcast Caminho a Seguir vamos falar de escuteiros, de escotismo e partilhar conhecimento. Vem daí e descobre o melhor do caminho a seguir.